Pronto, pessoal. Boa noite a todos. Então vamos agora começar aí de vez com a gravação para o pessoal que vai assistir depois. Queria começar agradecendo aí a todos os que estão nos assistindo, né? Estou vendo aqui várias pessoas que tiveram aqui no dia 1 do desafio, estão aqui de volta no dia 2. Então, agradeço aí a presença de vocês. Vamos tentar fazer um negócio bem bacana hoje também para a gente continuar aí, né, com as nossas atividades e fazer essa semana ser uma semana bem produtiva. Como eu falei, se vocês tiverem o material, eu peço que vocês baixem aquele material que eu coloquei no grupo, deixem ele aberto aí, né, que a gente vai construindo o nosso desafio na medida que a gente for avançando hoje. A nossa ideia é aquela mesma de ontem, fazer uma coisa dinâmica, bem prática, né? Hoje a gente vai falar sobre muitos assuntos interessantes. Pedir aí que quem puder ligar a câmera, deixe ligado, né? Sempre melhor ter uma interação aí presencial, vendo vocês ao vivo. Então, quem puder deixar a câmera ligada, eu agradeço também, ok? Vamos lá, começar a falar aqui do dia 2 do nosso desafio. Deixa eu colocar no ponto aqui. Eita, peraí que passou muito aqui. Vamos lá então, pessoal. O primeiro dia, né, do desafio 5D foi ontem e a gente conversou aqui sobre vários assuntos, mas de uma maneira bem simples. Conversamos sobre como foco e disciplina são importantes para você atingir seus objetivos. A gente tentou aqui definir, né, ajudar vocês a definir uma série de objetivos para o seu ano. Então, se você não participou ontem, está participando hoje, eu já vou te convidar aí para você que não participou ontem, pegar aí um papelzinho, pegar o arquivozinho que a gente mandou. Em algum lugar você anota aí um pouco dos seus objetivos, coloca quais são os seus objetivos para esse ano, que a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, né? E vamos tentar aí ajudar vocês a construir isso. E ontem a gente teve um foco muito voltado para disciplina e foco. A gente tentou mostrar como disciplina e como foco podiam ajudar vocês nos desafios de vocês. Construímos aqui, né, um exercício para isso, vários exercícios, na verdade, né? Vocês fizeram os exercícios que a gente construiu ontem, vocês lembraram de fazer? Hã? Comentem aí no chat aí se alguém fez o exercício, se alguém que anotou o exercício fez. A Jamile está comentando aí dizendo que fez, mandou uma mãozinha. Juliana disse que fez também. Elcio, ok. Cristina foi também, muito bem. Gostei de ver, né? Tá aí, Gerlândia. Célia também fez o seu exercício. Muito bem, Nicole, olha aí, sucesso, viu? Essa é a ideia. Vamos fazer todos os dias da semana e vocês vão ver aí o tanto de coisa que a gente vai colocar no fluxo. E hoje eu vou comentar com vocês sobre outra coisa que tem um impacto muito grande quando você tenta atingir seus objetivos, né? Ou quando você tenta buscar ali sucesso e felicidade. Gisele perguntou aqui sobre a aula gravada. Gisele, todos os encontros vão ficar gravados, tá certo? E a gente vai liberar todos eles na semana que vem. Essa semana a gente está fazendo aí, né? Focado em fazer o desafio andar direitinho. Então, por causa disso, a gente vai deixar essas questões aqui, digamos, pendentes, né? E a gente vai deixar lá na plataforma, mas na segunda-feira de manhã eu vou aparecer lá no grupo, vou dizer, pessoal, tá tudo na plataforma, vocês vão acessar de tal maneira, tá certo? Então, quem tiver lá vai acessar de graça, não tem nenhum problema, vamos garantir isso aí, por isso que a gente está gravando, tá bom? Então, todo mundo vai conseguir assistir. Beleza, vamos lá então. Hoje, a minha pergunta para vocês é se você sabe como construir super relacionamentos, né? Hoje a gente vai falar sobre como conviver com as pessoas ou ter ambientes qualificados ou fazer as pessoas colaborarem com você muda completamente a sua capacidade de atingir seus objetivos, de ter uma vida mais feliz, de conseguir sucesso, de conseguir ter até saúde mesmo, né? Que é uma coisa muito impactada pela parte emocional da gente.
Então, hoje, a gente vai falar sobre como os relacionamentos têm impacto positivo, negativo, e eu vou mostrar para vocês como construir super relacionamentos, como melhorar os relacionamentos em geral de vocês, com uma série de reflexões e exercícios dos mesmos moldes do que a gente fez ontem, tá certo? Vamos começar do começo, bem do começo, então. E eu quero começar com o seguinte, né? Ontem a gente falou muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre você ser uma pessoa disciplinada, focada, que sabe o que você quer e que sabe buscar os seus objetivos. Mas eu quero começar aqui com uma verdade, né? Não importa o quanto você invista em desenvolvimento pessoal, não é possível alcançar seus objetivos sozinho, porque a vida ela é um esporte coletivo. Então, esse é um ponto muito importante de você entender, né? Claro, existem algumas coisas, né, que você pode fazer sozinho e, lógico, algumas conquistas que você consegue individualmente. No final das contas, o que você está querendo mesmo, né, que é colocar a sua vida em fluxo, colocar a sua vida no caminho do sucesso, colocar a sua vida no caminho da felicidade, isso vai depender das outras pessoas, né? Existe uma quantidade ali de coisas, um nível de sucesso e de felicidade que ele não pode ser alcançado a não ser que você esteja, né, bem acompanhado. Como eu coloquei aqui no final, né, a concretização dos seus objetivos relevantes depende da colaboração de outras pessoas. Então eu quero começar fazendo essa reflexão, né? Se você tiver, certo? Se você viver num mundo onde as outras pessoas gostam de você, colaboram com você, te apoiam, né? Acreditam no teu projeto, te incentivam, você tem uma chance muito maior de fazer sucesso, de ser feliz, de ter saúde, do que se você viver num mundo onde as pessoas trabalham contra você ou são indiferentes a você, se recusam a colaborar contigo, às vezes até te atrapalham se puderem, certo? Então a gente vai conversar aqui hoje sobre como transformar o seu mundo, né, num mundo onde as pessoas colaboram com você, ou onde elas colaboram mais ainda com você, né, porque pode ser que elas já sejam bem colaborativas, tá? E aí eu quero começar falando aqui de uma parte de ciência mesmo, né, que é mostrando que a questão da qualidade dos seus relacionamentos tem um impacto transversal na sua qualidade de vida. São muitos estudos que existem sobre isso, dezenas e dezenas e dezenas de relacionamentos. Desculpe, dezenas e dezenas de estudos. Eu não estou falando aqui só de relacionamento amoroso, claro que esse relacionamento é importante. Estou falando de relacionamento familiar, de relacionamento com os amigos, de relacionamento com os funcionários, com fornecedores, etc. Todo tipo de relacionamento, né? O tipo de relação que você tem com as pessoas ao seu redor influencia a sua saúde, seu sucesso profissional, sua estrutura financeira, influencia tudo. E a gente vai tentar entender por que isso acontece e o que fazer em relação a isso para que você consiga fazer pequenos ajustes. Claro que todo mundo que está me assistindo aqui, né, nós somos dezenas de pessoas, fora quem vai assistir depois, tem relacionamentos de um perfil diferente. Mas todo mundo pode melhorar. Todo mundo pode melhorar seus relacionamentos mais ainda, ou pode encontrar um canto da vida ali onde os relacionamentos não estão tão bons e de repente eles podem melhorar e ter um impacto positivo ali para a tua qualidade de vida. Certo? E aí, para poder falar sobre isso, eu queria começar usando uma frasezinha de um livro chamado Hábitos Atômicos. Vocês viram ontem, né, no desafio, quem participou, eu indiquei o Hábitos Atômicos, foi a lista, a trilha, foi a indicação de leitura, a dica de leitura de ontem foi o Hábitos Atômicos, que é um dos livros que a gente vai trabalhar no Clube do Livro Regras do Jogo esse ano. Não sei exatamente qual é o mês dele, depois vocês podem olhar lá no site. Mas tem uma frase nesse livro que eu acho uma frase fantástica e eu quero começar com ela, porque ela vai puxar o nosso primeiro exercício. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer vem dessa reflexão que eu quero que vocês façam comigo, quando James Clear diz o seguinte, que o ambiente
é a mão invisível que molda o comportamento humano. Vou repetir essa frase. O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Por que que o ambiente é a mão invisível que molda o seu comportamento? Veja essa partinha do texto aí que está destacada. O seu ambiente é que define qual é o seu normal. Certo? Esse conceito que você tem do que é e do que não é normal, ele não é um conceito objetivo, salvo situações muito extremas, claro. Mas, em regra, ele é um produto do seu ambiente. Então, talvez você esteja num ambiente nesse momento em que ele normaliza estudar, que ele normaliza ir para a academia, cuidar da saúde, ele normaliza você buscar qualificação profissional, o ambiente que você está, ele normaliza a relação entre o casal ser uma relação de muito respeito e de colaboração, ele normaliza você buscar diariamente ter intimidade com Deus ou buscar fazer coisas na sua vida que tenham propósito. Ele normaliza juntar dinheiro e investir. Ou você pode estar em um ambiente que ele normaliza coisas completamente diferentes. Ele normaliza o consumismo. As pessoas celebram ser consumista. As pessoas celebram. Nunca li um livro, não li nenhum livro no ano passado. Elas celebram ganhar dinheiro na malandragem ou de qualquer jeito, sem ser se qualificando profissionalmente. Elas celebram ter um casamento que ele é cheio de pequenos fracassos dentro dele. Eles celebram uma vida de prazeres imediatos em vez de você pensar em coisas espirituais mais elevadas. Ambientes diferentes celebram coisas diferentes. E o que o seu ambiente celebra passa a ser normal para você. Certo? A ponto, né, de que talvez já tenha acontecido com você, mas já aconteceu comigo, quando você troca de ambiente às vezes, você se surpreende com o que aquelas pessoas acham normal. Às vezes se surpreende positivamente, às vezes se surpreende negativamente, né? Então, diferentes ambientes normalizam coisas diferentes. Algumas delas positivas, algumas delas negativas. E a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês é a seguinte: os ambientes que você frequenta atualmente estão contribuindo para o seu sucesso e para a sua felicidade? Certo? Essa é a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Queria que vocês pegassem o papelzinho de vocês aí, ó, e anotassem, né, ambientes nos quais vocês andam, tá aí no 2.1, naquele papelzinho que eu mandei para vocês. E eu queria que vocês tentassem lembrar 3 ambientes positivos nos quais vocês andam, 3 ambientes, 3 grupos nos quais vocês estão inseridos. E esses grupos normalizam coisas que contribuem para o teu objetivo e contribuem para o teu sucesso, ou não. Do outro lado, ambientes que não contribuem para o meu sucesso, não contribuem para a minha felicidade, né? Eu coloquei aqui, né, como sempre, né, minha própria resposta, né? E, claro, eu não coloquei os ambientes negativos, né, porque vai que alguém que está me assistindo aqui ou que me assiste depois faz parte de algum desses ambientes, né? Então eu não quero colocar aqui explicitamente, mas está na minha listinha também, viu? Mas eu vou dar para vocês exemplos aqui, enquanto vocês estão preenchendo aí de vocês, eu vou dar para vocês aqui dois exemplos de ambientes que contribuem para os meus objetivos. Primeiro, o PG de casal que eu frequento, que é o PG Aliança, né? No ano passado, a minha esposa e eu, a gente já vinha procurando, né, melhorar um pouco a espiritualidade nessa parte específica de casal, de ter momentos de casal, em vez de ser só orar sozinho, separado. E esse ano a gente começou, na verdade, ano passado a gente começou a frequentar o PG, que é um pequeno grupo, né? E é um ambiente muito bom, onde você está com pessoas que estão alinhadas, procurando
ter uma intimidade maior com Deus, ter mais espiritualidade, as pessoas te tratam bem, elas tentam cumprir princípios, são pessoas normais, como vocês, como eu, que falham, entendeu? Mas tentam cultivar valores que nós aqui em casa consideramos saudáveis. Então esse ambiente é um ambiente muito bom. Ele é um ambiente que contribui para os nossos objetivos. No encontro passado, né, eu comentei com vocês sobre o fato, ontem eu comentei com vocês sobre o fato de que eu estava tentando criar, né, um dos objetivos meus para o ano era criar o networking do projeto Regras do Jogo. E esse é um ambiente, para mim, extremamente produtivo. Né? Acredito que para quem participa também, mas para mim é muito. Quando, no final do ano, a gente fez um almoço com o pessoal do Clube do Livro e da mentoria, juntou todo mundo, entendeu? Agora, em janeiro, a gente fez um almoço só com o pessoal da mentoria. Sábado agora, né? Eu vi que mais cedo o pessoal do suporte passou para vocês o link do Clube do Livro. Eu sei que alguns aqui já estão no Clube do Livro, né? O pessoal que já está no Clube do Livro, sábado agora vai ser a abertura do Clube do Livro, um evento presencial lá no BS Design, de graça para quem está no Clube do Livro. Uma oportunidade de juntar o pessoal, conhecer, vai ter coffee break, palestra do segundo, um monte de coisa. Juntar a galera. Março, tem encontro do pessoal do Clube do Livro, da mentoria de novo, enfim. Eu estou tentando estar mais com essas pessoas. Por quê? Porque todas as pessoas são pessoas que estão buscando conhecimento. Pessoas que acreditam que o conhecimento pode transformar a vida delas num negócio melhor. E eu acredito nisso. E eu quero estar com essas pessoas o máximo de tempo possível. Então, a gente tem tentado aí manter essas reuniões. A Gerlândia perguntou se as inscrições são abertas. Sim, Gerlândia. Acho que o pessoal do suporte até mandou o link lá no grupo mais cedo, mas se não tiver mandado, vocês podem me cobrar lá no grupo que eu mando direitinho, tá? A gente até comentou aqui no projeto, e acho que está lá no grupo, para enviar o link com desconto. O Clube do Livro ele já é muito barato, tá? Ele custa menos de R$30 por mês, é um valor realmente simbólico. Mas mesmo assim, o link que eles mandaram lá no grupo ainda é um link que eu acho que tem 30% de desconto em cima disso. Então é um valor realmente bem simbólico assim para estimular a participação. E quem entrar agora ainda tem algumas vagas lá para o evento de sábado. Pronto. Então são ambientes que eu me esforço para participar. Esses ambientes eu cresço demais com eles, né? Mas existem ambientes que não contribuem, entendeu? E ao longo da minha vida, eu já andei em dezenas de ambientes desses. Tenho certeza que vocês já andaram também e às vezes ainda andam, né? E aí, eu queria fazer uma observação sobre isso, tá? Marden, fiz aqui a minha listinha que você mandou. Comecei aqui meu exercício de hoje, preenchi 3 ambientes construtivos, 3 ambientes positivos e 3 ambientes negativos. Ou lembrei de 2, não importa. E aí, o que é que eu faço agora? Bom, quanto aos ambientes que eles contribuem para você, faça a mesma coisa que eu estou fazendo. Tente buscar o máximo de aproximação possível. Se tiver algo que você possa fazer amanhã, manda uma mensagem, marca amanhã e faz amanhã, e já começa amanhã a se aproximar desses ambientes. Mandem os ambientes que não contribuem nada para o meu objetivo. Eu tenho que parar de andar nesses ambientes? Resposta, depende. Minha visão, tá certo? E aí eu vou fazer uma nota de rodapé aqui, tá bom? Não sou moralista, não sou dono da verdade, não sou guru de ninguém, tá certo? Eu vou falar o que eu faço. Eu acho que existem 2 tipos de ambientes. Existem alguns ambientes que eles são, digamos, realmente destrutivos. As pessoas estão ali celebrando coisas que elas hoje em dia não tem mais nada a ver comigo, atrapalham meus objetivos. Realmente são coisas que, se eu frequentar, vão me desviar do que eu estou querendo fazer ou de quem eu estou querendo ser. Então, esses ambientes eu não frequento mais. Mas existem ambientes que eles nem ajudam nem atrapalham, digamos assim, certo? E aí esses ambientes eu frequento. Eu não privilegio esses ambientes, né? Mas eu frequento. Vou dar um exemplo aqui, né? Em que contribui para o meu objetivo ir para estádio de futebol, né? Nada, né?
Na verdade, né, eu tenho um amigo que diz que quem não gosta de futebol é mais feliz porque não passa raiva com o time dele. Pode ser que seja verdade mesmo, né? Como eu sou torcedor do Ceará desde que eu era criança, eu nunca tive essa experiência assim consciente de não torcer Ceará. Então eu tenho muito sofrimento acumulado, né, para algumas grandes vitórias. Nesse momento a gente subiu, né? Eu tô feliz, não tem problema. Mas você passa muita raiva mesmo. Mas assim, eu vou parar de por isso, eu nunca mais vou no estádio, nunca mais vou ver um jogo? Não, não, calma, entendeu? Eu não posso transformar isso na minha vida. Mas esses ambientes são legais. Tá nesses ambientes, eu gosto, eu me divirto nisso. Então, às vezes, você pode ter ambientes, né? Ah, eu tenho uma turma de amigos de infância que quando a gente se encontra só fala besteira e tal, não sei o que, não me ajuda em nada em termos de crescimento. Mas às vezes ela te ajuda emocionalmente. O pessoal é legal, você está precisando rir, você está precisando trocar uma ideia. Então, não é para você sair cortando todos os ambientes e agora você só vai dar em biblioteca, em clube do livro e em academia, não. Não é isso, não. Entendeu? Não é isso que eu estou falando, não. Tá ok? Eu estou dizendo para você eliminar ambientes que são destrutivos mesmo, que estão prejudicando deliberadamente teus objetivos e você sabe que existem, como já existiram na minha vida e às vezes aparece, e você tem que policiar isso aí. Ok? Beleza. Então todo mundo já anotou seus ambientezinhos aí, né? Já ficamos a reflexão. Aí eu vou para um segundo ponto. Marden, anotei aqui os ambientes. Beleza, tranquilo. Já sei o que eu vou fazer, mas nem sempre a questão é de ambiente, né? Apesar de que existem ambientes que te ajudam em conjunto e ambientes que te atrapalham em conjunto, às vezes isso acontece com pessoas. Num ambiente que ele é até legal, tem uma pessoa tóxica. Às vezes, num ambiente que ele é ruim, tem uma pessoa que ela é estratégica para você, ou alguém que te ouve de uma maneira que te consola e te dá uma força emocional, né? E aí eu coloquei aqui em destaque dizendo o seguinte, né, que todos nós temos ao nosso redor pessoas que tornam a nossa vida melhor, pessoas que tornam a nossa vida pior e pessoas que são indiferentes, certo? Todo mundo que está ao seu redor você pode classificar assim. Existem pessoas que tornam sua vida melhor, existem pessoas que tornam sua vida pior, e existem pessoas que são indiferentes, né? Que não estão ajudando nem atrapalhando você. E aí eu queria que você fosse agora para o seu exercício, né? Para o 2.2, lá no seu exercício, né? Pessoal que está chegando agora aí, a gente já passou do primeiro, estamos no 2.2 agora, certo? E eu queria que você colocasse aí 2 pessoas em cada categoria, certo? 2 pessoas em cada categoria. Claro, se você lembrar de 3, não tem problema, você pode anotar. Mas quem são aquelas pessoas, certo? Que quando estão com você, elas realmente melhoram a tua qualidade de vida, te ajudam, melhoram a tua experiência, certo? Fazem com que você tenha uma experiência melhor, uma vida melhor, te ajudam nisso aí. Quem são essas pessoas? Quero que vocês anotem aí. Se vocês quiserem anotar pessoas indiferentes, acho que você também vai conseguir lembrar, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um parente ali que você gosta, mas também não tem muito contato, né? E aí eu queria que vocês anotassem pelo menos 2 pessoas que impactam negativamente a qualidade de vida de vocês. Eu não sei se vocês têm 2 pessoas dessa na sua vida, né? Eu já cheguei num momento, assim, quando eu tive esse insight, há alguns anos, que eu devia ter umas 6, 7 pessoas dessa na minha vida. Hoje eu tenho 0. Eu fui cortando todas, de uma por uma. Entendeu? Você dá alguma chance, né? Joga uma indireta para a pessoa, conversa, vai que a pessoa se expressou mal, mas assim, minha vida, né, ela é muito corrida, entendeu? Eu tenho muita coisa para fazer, e além das muitas coisas que eu tenho para fazer, eu invento outras, né? Então, tipo, eu sou procurador federal, aí invento de dar aula, aí eu sou procurador federal e professor, aí eu invento o projeto Regras do Jogo, aí como se não bastasse as coisas obrigatórias, eu inventei o desafio e por aí vai. Então,
Imagina eu ter uma janela tranquila e eu vou encontrar uma pessoa que ela é tóxica para mim. Não existe isso. Você não vai ver isso acontecer, a não ser que eu seja obrigado. Aí pode acontecer, né? Marcou uma reunião na AGU e eu vou ter que encontrar com alguém que eu considero uma pessoa tóxica. Não tem opção, eu sou obrigado a ir. Vai ter uma reunião onde eu trabalho na faculdade, eu sou obrigado a ir, porque dentro do contrato de trabalho a subordinação é um elemento, né? Então, ok, fui obrigado. Mas querendo, eu não vou. E eu quero refletir isso aqui com vocês, enquanto vocês lembram dos nomes aí e anotam, se é que já não anotaram. Acredite em mim, você não é obrigado a conviver com ninguém que é tóxico para você. Ninguém. Qualquer pessoa que você lembrou aí, que toda vez que você vê a pessoa tá indireta, a pessoa é invejosa, a pessoa te trata mal, a pessoa te prejudica se ela tiver oportunidade, fala mal de você para os outros, você não é obrigado a conviver com essa pessoa, você pode ter certeza disso. Ah, mas é porque eu tenho que conviver. Não, não tem. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui, certo? Se você entender só isso que eu vou falar hoje, já valeu a live para você. Você só é obrigado a fazer 4 coisas na sua vida: dormir, respirar, se alimentar e eliminar resíduos. Todo o resto é opcional. Você trabalhar é opcional, você estudar é opcional, você ser casado ou não ser casado é opcional. Imagina conviver com gente que te faz mal. Com certeza é opcional. Então, elimine pessoas tóxicas da sua vida. Às vezes você é uma pessoa boa de relacionamento, uma pessoa que trata os outros bem, está aceitando ser maltratado, ou ser ancorado, ou ter alguém falando mal de ti, ou sabotando teus planos a troco de nada. Não aceite isso, jamais. Certo? Se você conseguiu lembrar de alguém que está nessa listinha aí, elimine a pessoa, certo? Dê um jeito, pense de uma maneira. Mas então amanhã eu vou anotar como tarefa, eu vou ligar para a pessoa, esculhambar ela e tirar da minha vida. Não precisa fazer isso, não. Talvez ela mereça, né? Mas eu não vou dar essa dica porque pode ter consequências imprevisíveis. Mas você simplesmente elimina. Você não precisa andar no mesmo lugar. Você não precisa chamar para o seu aniversário. Você não precisa, né, quando encontrar com a pessoa, ficar papeando, fingindo que é melhor amigo, né? Porque eu não sei se vocês conseguem fazer isso, né? Eu tenho uma dificuldade enorme com isso. Se alguém que está me assistindo aqui ao vivo ou depois, se eu não gostar de você, não existe isso de eu encontrar com você e você não perceber. Eu vou ser educado, mas você vai perceber que eu estou sendo educado ali na raça, entendeu? Eu não consigo, tipo, não. Vou falar com a pessoa, beleza, educadamente e tal, e corto. Então, vocês não são obrigados a conviver com as pessoas que são tóxicas para vocês. Anotaram aí, né? Bonitinho, estão avançando no desafio, né? Agora é que a coisa vai começar a ficar legal. Marta, é o seguinte. Então, vamos lá. Vamos recuperar aqui o que a gente já falou hoje aqui nessa primeira meia hora de desafio, dia 2 do desafio. Primeiro, eu preciso privilegiar os ambientes que contribuem para os meus objetivos. Se eu não abandonar completamente os outros, eu devo pelo menos não privilegiar aqueles ambientes que não contribuem em nada. E se eu estiver andando em algum ambiente que ele é destrutivo para o meu objetivo, eu preciso parar de fazer isso, porque eu estou sabotando o meu próprio plano. Segundo, monitore quem são as pessoas que fazem bem para a sua vida e as que fazem mal. Aquela pessoa que chega e tua energia sobe, aquela pessoa que chega e tua energia desce. Você tem que privilegiar andar com pessoas que te ajudam, que colaboram com você, que gostam de você, que você gosta delas, em vez de ficar dando atenção, investindo tempo em pessoas que não valem a pena, né? Como diz aquela famosa frase, né? Tempo é um recurso escasso. Ele é um recurso muito valioso para você investir em pessoas baratas, ok? Então não façam isso. Beleza, Marta, mas o problema é o seguinte: mesmo quando eu filtro meus ambientes, eu só ando na família, eu estou lá no grupo de leitura, no clube de leitura, no clube do livro, eu ando, né, com a turma da faculdade que o pessoal é alto astral. Mas, Marden, de qualquer maneira, cara, gente é um bicho complicado. Gente é um bicho difícil.
Não é fácil não, cara. Não é só o cara chegar lá e dar tudo certo, não. Né? O Jean-Paul Sartre, né, o famoso filósofo francês, né, tem uma frase que dizia o seguinte: o inferno são os outros. Né? Ele perguntaram para ele uma vez se ele não tinha medo de morrer e ir para o inferno, né? E ele falou assim: meu amigo, o inferno é aqui. Olha as pessoas com quem você tem que conviver ao seu redor, cara. O inferno são os outros. Tá vivo nesse lugar aqui já é o inferno. Entendeu? Convivendo com as pessoas. Então, assim, é, estar em grupo, né? Estar em grupo é diferente de você conseguir se conectar bem com aquelas pessoas. Estar em grupo é diferente de conseguir fazer com que as pessoas colaborem com você. Não é a mesma coisa. Então, por isso que muita gente tem essa impressão, né, como o Sartre, de que o ser humano é muito difícil e que o inferno são os outros. Eu vou pedir licença a vocês para ir em 1 minuto, não, pode ser 2, fazer uma digressão na psicologia evolucionista para explicar uma coisa que é importante para a gente avançar, que é o seguinte. Eu não sei se vocês já prestaram atenção ou se já racionalizaram, pelo menos, mas com certeza acredito que todos vão concordar comigo. Como é que funciona o ser humano enquanto um ser social? Todos nós somos seres sociais, gregários. Alguns de grandes grupos, outros pequenos, mas todo mundo é gregário. Todo mundo é um ser social. Nós funcionamos em 2 fases. Pode pensar aí em você e quem você conhece que você vai ver que é verdade. Primeiro, nós queremos encontrar grupos com os quais nós nos identificamos. Não é isso? Algum grupo nós queremos entrar, outros não tem nada a ver com a gente. Mas uma vez que a gente entra naquele grupo, nós queremos nos diferenciar lá dentro. Então você pode ver, por exemplo, né, que todo grupo tem a pessoa que é a sortuda, tem a pessoa que é vaidosa, tem a pessoa que é atrasada, tem a pessoa que é brigona, tem a pessoa que é a palhaça do grupo. Já perceberam isso? Inclusive, às vezes, você tem papéis diferentes em diferentes grupos, né? Tem turma que você é o estudioso, tem turma que você é o palhaço, tem turma que você é o sortudo, porque é assim que os grupos funcionam. Eles juntam pessoas que se identificam entre si e, uma vez unidas, elas tentam se diferenciar. Então é o seguinte: um dos maiores desafios da vida é você fazer as pessoas colaborarem com você. É você conseguir se comunicar bem com as pessoas e fazer com que elas colaborem com você de uma maneira que elas facilitem os seus objetivos e facilitem sua vida em vez de atrapalhar. Porque se as pessoas ao seu redor quiserem atrapalhar a sua vida, elas vão conseguir. E se elas quiserem ajudar, sua vida vai ser muito mais fácil. Todo mundo aqui já teve algum objetivo que quando alguém se propôs a ajudar, aquele objetivo, bum, deu um salto. Né? Vocês sabem que isso acontece. Então você viver num mundo onde todo mundo está te ajudando, onde todo mundo está te atrapalhando ou sendo indiferente, faz muita diferença mesmo. E eu vou conversar com vocês aqui sobre o que a gente pode fazer em relação a isso. Mas antes, né, eu queria voltar 2.500 anos, 2.600 anos e contar uma história para vocês. Né? É a história, né, da famosa galinha dos ovos de ouro. Acredito que todo mundo já ouviu a expressão, né? Ah, é a galinha dos ovos de ouro, matou a galinha dos ovos de ouro. A galinha dos ovos de ouro é uma fábula de um escritor grego chamado Êxopo, né? E essa fábula do Êxopo diz mais ou menos o seguinte. Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo para vocês entenderem, né? Tinha um sujeito lá que era dono de uma granja, né? E aí, determinado dia, ele tomou um susto, né? Que ele viu a galinha colocar um ovo dourado. Era uma galinha comum, né? Ou ele pensava que era uma galinha comum e ela botou um ovo dourado. E ele achou aquilo ali interessante, né? Estranho. O cara viveu a vida toda numa granja, nunca tinha visto um ovo dourado. E aí ele decidiu levar o ovo na cidade para perguntar lá, levar na cidade para descobrir o que aconteceu, que aquele ovo é dourado, o que está acontecendo. E aí, quando ele levou aquele ovo na cidade, o cara falou assim para ele: rapaz, esse ovo aqui é de ouro, cara.
Isso aqui é ouro maciço. Aí, rapaz, é mesmo? Quanto é que vale? Vale X. Ixi, muito bom. Melhor do que vender ovo é vender ovo de ouro, né? Bom, então, vou vender, quero vender. E vender o ovo de ouro. E aí, no outro dia, a galinha foi lá e colocou um ovo de ouro de novo. E ele levou na cidade de novo e o cara, é ouro maciço de novo, eu compro de novo. E assim foi por alguns dias. Até que o cara se impacientou, o fazendeiro, e falou o seguinte: rapaz, se essa galinha tá cheia de ovo dentro dela, de ouro, eu tô perdendo meu tempo aqui, esperando dia após dia. Eu vou abrir essa galinha, pegar os ovos de ouro tudinho e vender tudo de uma vez. Só que, claro, que não existia aquilo, né? E aí o cara matou a galinha dos ovos de ouro, porque não teve paciência para ficar lidando com a galinha e esperar a produção dos ovos dia após dia. De uma maneira muito simples, essa é a fábula do Êxopo, que todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos já ouviu falar da expressão galinha dos ovos de ouro. Por que eu estou falando disso aqui, tá? E aí não levem a mal o que eu vou falar, coloquem aspas, tá? Estou falando expressamente, coloquem aspas na metáfora que eu vou fazer. O que você quer das pessoas ao teu redor são ovos de ouro, certo? Mas de uma maneira muito resumida, você não consegue, porque você não tem paciência para criar a galinha e mata a galinha querendo os ovos de ouro na raça, na força bruta. Basicamente é isso, certo? As pessoas ao teu redor, elas são como a galinha do Êxopo. Se você cuidar delas, se você tiver paciência e cuidar dela da maneira correta, ela vai te proporcionar uma riqueza muito grande. Porque teu marido, teus familiares, teus colegas de trabalho, teus professores, teus alunos, teus funcionários, eles vão colaborar contigo em tudo, vão fazer o que você quer e sua vida vai ser muito mais fácil. Mas assim como fazendeiro, todo dia você mata várias galinhas de ovo de ouro, porque não tem paciência para lidar com as pessoas da maneira como deveria. Vixe, agora eu fiquei preocupado, porque se eu tô cheio de galinha dos ovos de ouro ao meu redor, né, eu queria pegar essa riqueza, então eu quero saber como cuidar da galinha. Então eu vou falar para vocês agora, ok? E eu quero que vocês acompanhem comigo aqui, que existem dezenas de técnicas de persuasão, relacionamentos, comunicação, né, empatia, dezenas, tá certo? Naturalmente, dentro do nosso treinamento, que ele é muito limitado, eu escolhi 5 coisas que eu vou falar para vocês. Então agora nós começaremos uma parte, 5 maneiras de alimentar a galinha, de cuidar da galinha e ter ovos de ouro todos os dias, tá certo? Preste atenção nas 5 coisas que eu vou falar, porque se vocês souberem fazer essas 5 coisas, a vida de vocês vai mudar drasticamente em todas as áreas, aprendendo só essas 5 coisas que eu vou ensinar aqui. E daqui que vai vir o exercício, tá certo? O exercício de amanhã vai ser feito com base nisso. E amanhã à noite eu vou querer saber quem foi que fez durante o dia e se vocês foram bem-sucedidos, né? Tendo paciência para alimentar as galinhas ao longo do dia 3. Primeira coisa. Primeira forma de alimentar a galinha, de cuidar da galinha. Todo mundo já ouviu falar sobre empatia, né? Ah, eu tenho empatia, eu quero ser empático. Né? A empatia é importante, as pessoas têm que ser empáticas com as outras. Ok. Vou falar disso para vocês de uma maneira concreta, tá certo? Que vocês vão usar amanhã. Todas as 5 coisas que eu vou falar aqui, eu quero que vocês usem amanhã e o exercício vai ser esse, eu vou passar aqui depois. É o seguinte, preste atenção nisso que eu vou falar aqui. Você tenta recuperar qual foi tua primeira memória, tua memória mais antiga. A minha memória mais antiga é de quando minha mãe foi para a maternidade ter meu irmão, mais novo, naturalmente, né? Que eu tinha quase 3 anos de idade. E aí, nessa época, eu tinha quase 3 anos, eu lembro dela indo para a maternidade. A minha memória mais antiga. Vocês podem lembrar aí qual é a de vocês.
Desde esse momento que você tem sua primeira memória, de lá para cá você vem contando uma história para si mesmo. Uma história de como o mundo funciona, uma história de vida, uma história de como são as coisas. E claro, né, se você for uma pessoa normal, você é o protagonista dessa história, porque só você está lá em todas as páginas dessa história de lá para cá, né? Então você vem escrevendo um diáriozinho aí há 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos, sei lá quantos anos. E esse diário ele tá grandão, tem muitas páginas, né? Só que acontece o seguinte, cada pessoa no mundo tá fazendo a mesma coisa que você. Nesse momento que eu tô falando aqui, nós somos aqui 46 pessoas. Então nós somos 46 histórias, que cada um tá com o seu livrinho da sua própria história debaixo do braço e chegou aqui agora para poder assistir o dia 2 do desafio. E aí, né? Nós interpretamos o mundo de maneira diferente. Por quê? Porque a minha história, ela influencia como eu interpreto o mundo. Então, se você pegar essa minha gravação, tudo que eu falei aqui, transcrever, é uma coisa objetiva. Mas cada um de vocês é impactado por isso de uma maneira diferente. Conversa de uma maneira diferente, entende de uma maneira diferente, interpreta de uma maneira diferente algumas coisas. Por quê? Porque vocês têm histórias diferentes. Se você quiser ser uma pessoa empática, certo? Você precisa aprender a ler a mente das pessoas. Marden, é possível ler a mente das pessoas? Em certa medida, sim. Você faz isso quando você compreende a história delas, ou a perspectiva delas. Se você conseguir, em alguma conversa sua, na hora que você está conversando, dizer, cara, qual é a perspectiva dessa pessoa nessa conversa? Não é igual à sua. Não é igual à sua. E não é o contexto também, é o contexto dela, talvez, né? O contexto pessoal dela, digamos. Né? É a história dela, a narrativa dela. Essa perspectiva dela, se você conseguir, você consegue conectar com a pessoa imediatamente. Eu vou contar um caso aqui para vocês real que aconteceu comigo. A gente tem alguns alunos do mestrado aqui assistindo ao vivo aqui, né? Uma vez a gente teve uma polêmica lá no mestrado da Cristo entre uma aluna e uma professora. Não vou dizer o nome quem foi quem, né, naturalmente, mas entre um aluno e uma professora. E, na minha visão, a aluna tinha cometido um equívoco, ou um erro, mas não foi mal intencionado. E a professora não gostou desse equívoco e queria isso a aluna do mestrado. E aí foi convocada uma reunião para isso, uma reunião presencial. E a gente passou 3 horas discutindo sobre isso, né? E eu tentando sustentar meu ponto de vista, eu tinha argumentos perfeitos, bem construídos, corretos, totalmente convincentes. E a professora não arredou o pé. Não arredou o pé, tem que expulsar, não sei o quê, vai para a coordenação, não quero saber, papapá. Impasse. Aí quando eu fui dirigindo para casa, isso era um sábado de manhã. Eu fui para casa dirigindo e pensando assim, Marden, cara, tu é muito burro. Eu pensando comigo mesmo dentro do carro, né? Cara, tu leu milhões de livros de neurociência, de persuasão, de convencimento, de conexão com as pessoas, e tu pegou e ficou 3 horas tentando convencer a pessoa racionalmente do negócio. Por que tu não pegou o que tu leu no livro e falou? Aí o cara é mesmo, vacilei e tal. Aí eu fui com isso para casa pensando nisso. Pois eu cheguei em casa, cara, escrevi uma mensagem de WhatsApp. Tipo assim, ó, fulana, eu entendo que o teu ponto é tal. Comecei assim. E expliquei para ela o que ela pensava e por que ela pensava, por que ela achava. E construí o meu argumento a partir daí. Foi só uma mensagem de WhatsApp. Uma. Não foram 10, não. Uma mensagem. Em 5 minutos, ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim, Marden, realmente você está certo mesmo. Vou mandar mensagem aqui para a coordenação e dizer que desisto. Desse jeito. Por quê? Porque quando eu estava falando da minha perspectiva, ela entendia como sendo uma coisa impositiva. A partir do momento que ela se sentiu compreendida, ela passou a ver o argumento fazendo sentido pelo ponto de vista delas. Então, se você aprender
treinar, isso é treino, né? Se você treinar para na hora que está conversando com as pessoas, se perguntar inconscientemente, cara, qual é o ponto de vista dela? De onde que ela está olhando para o que a gente está conversando aqui? E falar para ela que você entende esse ponto de vista, a pessoa vai automaticamente pensar, esse cara me entende, essa pessoa me entende. E se ela me entende, então o argumento que ela está falando deve fazer sentido para mim. Vocês conseguem entender isso aqui? Isso é uma coisa poderosíssima. Isso, empatia. Mas você só consegue ter empatia se você conseguir ler a história da pessoa. Para partir da história da própria pessoa. Que é isso que é se colocar no ponto de vista dela. Vitor, seria manipular a mente do outro? Vitor, tudo que eu vou falar aqui sobre persuasão ou sobre conexão, você pode usar para manipular a pessoa. Mas não necessariamente, né? Nesse caso, por exemplo, que eu contei o caso concreto, eu usei para tentar fazer o meu argumento ser entendido por ela do ponto de vista dela, certo? Eu não estava tentando vender para ela algo que ela não precisava, mentir para ela, enganar, nada disso, né? Então eu acho que a barreira, na verdade, é entre qual é o objetivo que você está buscando, né? Existem objetivos lícitos e objetivos que são ilícitos ou imorais. Você vai ver que nós estamos o tempo todo conversando e tentando se convencer. Então, eu não vejo problema desde que o seu objetivo seja moral, seja ético, né? Deixa eu ver aqui. Como ler essa história se tratando de uma pessoa que acaba de conhecer e está em um embate, por exemplo? Ótimo, beleza. Vamos lá. Marden, nunca vi a pessoa. Acabei de encontrar a pessoa no bar, né? E começou um embate aqui. Bom, provavelmente o melhor jeito é perguntar para ela, para você começar a entender a história dela, né? Marden, mas nunca vi a pessoa na vida. Como eu vou me conectar com ela? Vamos para a segunda forma de você alimentar a galinha e quando a gente terminar as 5, você vai saber o que fazer no fim de semana, no próximo bar, ok? Segunda coisa. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês, tá? Você quer que uma pessoa goste de você? Você quer que uma pessoa goste do seu argumento? Seja favorável a você? Uma estratégia muito, muito, muito simples é você deixar ela falar mais do que você na conversa. Eu sei que isso não é fácil para todo mundo, tá certo? Às vezes tem gente que já fala demais, às vezes o seu interlocutor fala de menos, né? Então você tem que provocá-lo para conseguir arrancar palavras dele, certo? E eu vou explicar daqui a pouco como fazer isso, né? O Elcio fez uma colocação aqui, eu vou parar para falar. Muita gente acha que empatia é se colocar no lugar do outro, isso é importantíssimo, né? Empatia não é o que eu faria no lugar de alguém, né? Empatia é o que eu faria se eu fosse ele. Porque, ora, na hora que eu ocupo o papel dele, a situação mudou total. Eu não sou a mesma pessoa. Então, a verdadeira empatia é se colocar no lugar da pessoa pela perspectiva dela, né? O que você faria se você fosse ela, não se fosse você, né? Acho que era isso que o Elcio queria comentar aí, muito pertinente. Então, olha qual é a segunda dica aqui. Vocês querem tentar, né, obter resultados, façam as pessoas conversar com vocês mais do que vocês falam com elas. Tentem isso. Isso é exercício para amanhã, viu? Vai ficar nos exercícios para amanhã. Você vai escolher alguma das conversas e vai dizer assim: eu vou botar essa pessoa para falar e eu vou ouvir. Às vezes eu lembro disso, né? Eu treino isso há alguns anos, né? Vou até contar essa história aqui, já que a pessoa não está online, né? Espero que ela não assista depois para ela não se identificar. No dia da posse da OAB, um advogado veio falar comigo e disparou a falar. E aí eu fiz um exercício desse com ele que foi o seguinte: eu não vou falar nenhuma palavra, vou ficar só fazendo aham, sim, ok, e vamos ver quanto tempo eu consigo fazer esse cara ficar falando sozinho. E aí foi, muito tempo o cara falando e eu só dando corda, mas sem falar. Eu acho que eu não falei 10 palavras, ele deve ter falado uns 15 minutos. Aí depois, o pessoal chega e fala assim: cara, fulano de tal conversou contigo, disse que foi massa, gosta muito de ti e tal. Não falei nada. Não falei nada, não disse nada pro cara. O cara gosta muito de mim por quê? Porque ele falou e eu fiquei ouvindo. Entendeu?
E isso faz com que a pessoa, por isso que a sabedoria divina produziu um ser humano com 2 ouvidos e uma boca, sim, né? Mas isso tem a neurociência aí. Fui eu, não. A pessoa não está ao vivo. Mas agora, quando eu fizer com você, você vai saber, viu, Ana Virgínia, né? Quando eu fizer, você já vai saber. Quando você adorar a nossa conversa, depois você se pergunta assim, quantas palavras o Marley falou nessa conversa que eu gostei tanto, né? Talvez já tenha acontecido com você. Vejam bem, o que acontece é o seguinte, quando a pessoa fala mais, quando ela acaba falando muito, a impressão que passa para ela são 2 coisas. Primeiro, que ela é importante para você, porque você ouviu o que ela tinha a dizer. E segundo, passa a impressão de que vocês têm muita coisa em comum. Porque ela não fala com todo mundo e ela falou com você, então vocês têm muita coisa em comum. E aí, como eu coloquei aqui no fim, né? Quem não vai querer colaborar com alguém que considera você e se parece contigo? Todo mundo colabora com pessoas assim. As primeiras pessoas que colaboram são as pessoas que me tratam bem, que eu acho que gostam de mim, que me respeitam e que são parecidas comigo, mesmo que seja inconscientemente. E você pode produzir esse efeito simplesmente ouvindo as pessoas, simplesmente dando corda para ouvir as pessoas. Vou já explicar como fazer isso. Peraí, deixa eu ver o que colocar aqui. E o oposto, relacionamentos de longo tempo em que em algum momento o ruído passou a ficar mais alto que a voz do locutor, tanto que há gritos. Sim, são os 2 extremos, conhecendo no início o desgaste por conhecimento e tal. Certo. Mário, eu queria fazer, né, aqui, mas não vai dar tempo hoje, mas nesse treinamento que eu até comentei com vocês que a gente vai lançar, né, eu tenho na agenda fazer um dia, e um treino seria chamado de como ter conversas difíceis, né? Existem formas de você desarmar isso aí, né? Existem formas de ter conversas difíceis. Não é a mesma coisa de você estar conversando numa mesa de bar. E muitas vezes as pessoas erram ao achar que é. E hoje, daqui a pouco, eu vou falar sobre uma estratégia para isso. Tá? E na hora eu falo sobre uma segunda. Daqui a pouco eu chego lá e eu aproveito e falo de 2. Eu vou falar de uma e aproveito e coloco outra de brinde aí, já que veio a pergunta. Terceira forma de alimentar a galinha, de tratar a galinha bem. Veja isso aqui que eu vou falar para vocês. Madre, o problema é o seguinte. Eu, né, quero fazer a pessoa falar, até para eu entender o ponto de vista dela, poder me posicionar ali e ser estratégico e ser empático. Mas, cara, às vezes eu falo com a pessoa, ela responde uma palavra e acabou a conversa. Vamos explicar isso aqui. Eu vou mostrar 2 dicas de como você vai desconstruir isso aí. Certo? E a dica 4 e a dica 5 para você gerar ovos de ouro ao seu redor. Dica 4, certo? A maioria das conversas tem o seu destino decidido nos 90 primeiros segundos. Falando 90 segundos, mas claro que a gente pode ter aí 2, 3 minutos. Aquela janela, ela decide o rumo que a conversa vai ter normalmente. Então, o momento de entrar na conversa é um momento muito importante. Existem livros escritos só sobre como fazer os primeiros minutos de uma conversa. Então é muito importante você começar a conversar com as pessoas da maneira correta. Exemplo, né? Qual é o melhor jeito de fazer isso? Criar algo que se chama de rapport, que é criar conexão com a pessoa. Então, em vez de você chegar, né, sendo objetivo, totalmente direto, contundente no que você quer, calma, devagar. Vamos falar aqui sobre outras coisas, né? Vamos falar sobre outras coisas. Então, vou falar com o Mário aqui sobre negócios? Mas eu vou começar, Mário, como é que tá lá no mestrado, cara? Como é que foi lá o primeiro semestre? Foram as disciplinas e tal. E esse semestre, se matriculou em quê? Viu tal coisa? Lembrou de não sei o quê? Vamos bater um papo. Eu conecto com aquela pessoa.
E na hora do rapport, nesse momento inicial, o que é que você precisa? Encontrar pontos em comum, certo? Eu quero que vocês entendam isso aqui, tá? As pessoas, né? Elas são tribalistas. Isso que vocês veem da briga que vai Lula versus Bolsonaro, até Ceará contra Fortaleza, passando por Apple versus Samsung, tudo trata da mesma coisa. Nós fomos selecionados para sermos pessoas tribalistas. Nós fomos selecionados pela natureza para separar o mundo entre nós e eles. Tem estudos, né, de neurociência que já foram feitos, que o pessoal pega um grande auditório cheio de gente, manda dividir a galera com base no cara ou coroa. No final, o pessoal que é cara tá odiando quem é coroa, falando mal, e acha que o seu grupo é mais inteligente, mais bonito, mais gente boa, mais moral, tudo. Negócio totalmente aleatório, não importa. Nós somos tribalistas. Então, se você cria identificações com a pessoa, certo? Se você cria identificações com a pessoa, você, né, gera nela a conexão de nós somos do mesmo grupo. Se nós somos do mesmo grupo, então você já é mais bonito, mais legal, mais ético, mais honesto do que os outros. Entendeu? Eu já começo em vantagem. Eu tenho um colega lá da Procuradoria Federal que eu, sinceramente, eu não sei como é que é possível isso, entendeu? Mas ele conhece todos os ancestrais de todas as pessoas de todos os interiores do Ceará. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca apresentei uma pessoa para ele, para ele não dizer assim, de onde é que é o teu Souza? De onde é que é o teu Ellery? De onde é que é o teu Holanda? E aí ele conhece alguém na cidade que é parente do seu parente, que conheceu sua avó, conheceu... É um negócio impressionante. A Dayana está colocando aí, de onde é que é o seu Aguiar? Ah, Crateús. Mas é o mesmo Aguiar de fulano de tal? Ó, para fulano de tal é meu tio, pronto. Toda conversa dele começa assim, é impressionante. Eu conheço o cara há 20 anos, todas as conversas, quando ele vai conhecer alguém novo, é desse jeito. Né? E assim, isso tem um impacto gigantesco. Por quê? Porque destrava a pessoa. A pessoa não está falando com um desconhecido. Ela está falando com alguém que conhece o tio dela de Crateús. O que significa? Nada, mas não importa. Você destravou o negócio. Então, ao contrário de você entrar de sola nas suas conversas a partir de amanhã, você vai entrar fazendo conexão com a pessoa, fazendo rapport. Eu vou deixar o desafio aqui, ele vai ser passado daqui a pouco, e você vai tentar fazer essa conexão com pelo menos uma pessoa amanhã. Exatamente, procurar pontos em comum e começar a estabelecer o ponto em comum no primeira coisa. Dali você vai e desenvolve. O que é ponto em comum? Pode ser qualquer coisa. E aí, claro, você tem muitas dimensões. Você tem sua religião, seu time de futebol, sua família, sua profissão. Se você malha, não malha, o que você gosta de comer, que música você escuta. Aí é o feeling de você, na hora, filtrar isso e tentar cair ali dentro. Entendeu? Esse é que é o caminho. De você tentar ir para ali. Né? Beleza. Mas a verdade é que mesmo quando eu me conecto bem com as pessoas, elas não falam muito bem. Imagina, já aconteceu com vocês de estar querendo conversar com a pessoa e ela responder assim, sim, não, pois é, né? Eu não vou dizer que acontece comigo, porque normalmente eu sou a pessoa que responde sim, entendeu? E não. Eu sou o cara não comunicativo, né? A minha esposa brinca comigo que quando eu estou viajando no avião e senta alguém do meu lado, né? Eu acho que a pessoa vai puxar a conversa, aí eu viro de lado assim, para ficar lendo sem a pessoa me incomodar. Então eu sou exatamente esse cara que vai ficar dizendo não, sim, tal, tal, tal. Mas essa quarta coisa que eu vou explicar para vocês aqui vai destravar tudo, toda essa dificuldade na vida de vocês. E eu quero que vocês aprendam isso. Vocês vão testar amanhã e amanhã de noite vocês vão me dizer. Você nunca mais, quando quiser conversar com alguém, nunca mais você vai perguntar para a pessoa nada que ela possa responder com sim, não ou com uma palavra. Nunca. Você sempre, quando você quiser conversar com as pessoas, que eu sei que a gente não quer, né?
Você sempre, quando se quiser se conectar com as pessoas, você vai fazer a pergunta usando uma dessas 4 coisas aqui: crenças, emoções, valores e experiências. CEVE. Crenças, emoções, valores e experiências. Certo? É isso que você vai perguntar para a pessoa. Ah, tu viajou nas férias? Viajei. Para onde? Tal canto. Ixi, vai travar aqui o negócio. A pessoa não é faladora, não. Leva para cá. Crenças, emoções, valores e experiência. Cara, como foi a experiência de fazer tal coisa? Todo mundo me disse que é muito legal tal coisa. Eu nunca fiz. Como é a experiência? Em que você acredita? Né? Quais são os seus valores envolvidos nisso? Como você se sentiu quando tal coisa aconteceu? Aí não tem como a pessoa responder com 5, não. Todo mundo quer falar sobre essas 4 coisas. Todo mundo quer falar sobre o que acredita, como se sente, os valores que celebra e as experiências que viveu. Amanhã vocês vão testar isso. Amanhã vocês vão testar, né? Puxar pelo menos uma conversa com base nisso aqui. Eu vou fazer minhas perguntas e quando eu fizer a pergunta eu vou provocar para a pessoa puxar uma crença, um valor, uma emoção, uma experiência. E você vai ver que a pessoa vai destravar e falar. E depois amanhã de noite vocês vão me dizer isso aqui, viu? Isso aqui sozinho, só isso aqui vale o desafio de hoje. Se vocês aprenderem a fazer só isso, nunca mais vai existir vocês quererem falar com alguém. Rapaz, eu preciso falar com o meu chefe, mas ele é travado. Pode puxar para isso aqui que vai dar certo. Certo? Você destrava qualquer conversa aqui. Né? Às vezes a dificuldade é parar depois que destravar, mas você destrava. Certo? E aí eu vou para a quinta coisa, né? A quinta forma de alimentar a galinha para a gente montar o nosso desafio, né? E eu poder caminhar para o final, que eu não quero esticar demais aqui, não. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu não sei se vocês já pensaram ou já perceberam, mas que é extremamente importante, certo? Extremamente importante, que é o seguinte, tá? Você discute com as pessoas, e aí vai na conversa do Mahatma, viu, Mahatma? Vai na tua pergunta. Você dificulta a sua conversa com as pessoas porque as pessoas estão falando de uma coisa e você está falando de outra. Mas então, pronto, agora eu sou doido, a pessoa está falando de futebol e eu estou falando de como faz um bolo. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo para vocês o seguinte: existem 3 tipos de conversa, 3 tipos de conversa que a pessoa pode ter com você. Preste atenção nisso aqui. Se você aprender só isso aqui, a forma como você se comunica com as pessoas vai mudar para sempre. Só esse site aqui. Toda vez que uma pessoa vier conversar com você, ela está conversando com você sobre o que ela é, quem ela é, o que ela quer ou como ela se sente. E grande parte dos problemas acontece porque ela está falando de uma coisa e você está falando de outra. Entendeu? Até eu descobrir isso aqui, por exemplo, acontecia direto isso aqui com a minha esposa. Ah, porque eu tive uma chateação com não sei quem, não sei o que, não sei o que. Ela chega querendo ter uma conversa como eu me sinto, né? E eu vou lá e respondo uma conversa o que eu quero. Falo, sim, é muito fácil, faz tal coisa que tu resolve. Aí ela fica com raiva ou chateada. Por quê? A gente está falando da mesma coisa, mas nós estamos tendo conversas diferentes. Eu não sabia, e às vezes ainda não sei, 100% das vezes, ler o tipo da conversa que a pessoa está tendo. Até porque no meio da conversa, às vezes, flutua do que eu quero, para como eu me sinto, para quem eu sou. E você tem que sair seguindo aquilo ali no radar, ó, e sintonizar. Se você conseguir fazer isso aqui, eu já fiz dezenas de vezes. Se você aprender a fazer só isso aqui, claro que amanhã você vai treinar a primeira vez e vai ficar treinando. Mas se você aprender a fazer só isso aqui, você vai ver o impacto gigantesco que isso tem na sua vida. Amanhã, quando a primeira pessoa vier conversar com você, fique ali tentando se concentrar e pensar, cara, essa pessoa está falando sobre a identidade dela. Eu sou um jogador de futebol,
eu sou um investidor, eu sou um médico, eu sou tal coisa, ou não. Ela está falando sobre como ela se sente. Ah, eu fiquei chateada, eu fiquei feliz, eu estou empolgado, eu estou triste. Ou ela está falando sobre o que ela quer, objetivamente. Mapeie isso. E sintonize a sua resposta e a sua conversa na mesma sintonia daquela pessoa. Você vai ver como a pessoa vai se sentir respeitada, entendida e vai ficar satisfeita com a conversa. E essa parte final que eu coloquei aqui, ó, é fundamental. Estar sintonizado no tipo de conversa é mais importante do que concordar com o mérito do argumento. Se você chegar para a pessoa e conversar com ela o que eu sinto e o que eu sinto, como eu me sinto e como eu me sinto, mesmo que você discorde dela, ela se sente compreendida. Ela não se sente compreendida pelo mérito, ela se sente compreendida porque você conseguiu identificar o tipo de conversa que ela quer ter. É muito mais efetivo fazer isso do que você concordar com o mérito e vir com a conversa de um tipo diferente. Aí a pessoa vai sentir que você não entendeu, vai dizer que você não deu ouvidos a ela, vai dizer que você não teve paciência, vai dizer, você está com a cabeça em outro lugar. Por quê? Porque você não conseguiu sintonizar com o tipo de conversa dela. Então, de novo, todas as conversas que acontecem durante o dia, elas tratam de uma dessas três coisas. Ou a pessoa está dizendo como ela se sentiu, ou ela está dizendo o que ela quer, ou ela está fazendo algum tipo de identificação de grupo. Eu sou tal coisa, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Sintonize a sua conversa no mesmo tipo de conversa que aquela pessoa está tendo, que você vai ter um efeito concreto muito grande aqui, né? E aí, eu vou pedir para vocês pegarem o papelzinho de vocês, por favor, certo? Abram o papelzinho de vocês, que esse treino de amanhã tá massa. Tá massa esse treino aqui. Como você vai ter uma conversa eficiente? Amanhã eu quero que você faça cada uma dessas 5 coisas com pelo menos uma pessoa. Qual foi a pessoa de que eu tentei entender a narrativa e ser empático? Eu fiquei olhando aqui para fulano de tal e eu repeti o ponto de vista dela, entrei no ponto de vista dela para mostrar empatia. Quero que você anote o nome da pessoa com quem você fez isso. Eu vou pegar alguma pessoa e vou deixar ela falar e vou me concentrar em ouvir para saber qual vai ser o impacto disso na qualidade da conversa. Vou dar corda para ela falar, eu vou deixar quanto mais ela falar, melhor. Eu vou pegar uma pessoa qualquer e vou criar rapport, conexão nos 90 primeiros segundos da conversa. Vou fazer força para entrar criando uma identificação, criar um link comum antes de falar qualquer coisa. Primeiro vou estabelecer uma conexão. Será que a pessoa vai ficar mais amigável comigo? Será que ela vai ficar mais colaborativa? Eu vou escolher uma pessoa e, em vez de eu fazer perguntas objetivas para ela na correria do dia a dia, eu vou perguntar a ela sobre crenças, emoções, valores ou experiências. E vamos ver se eu fazendo uma pergunta desse tipo, se ela consegue responder objetivamente ou se ela vai fazer render porque ela quer falar sobre esses assuntos mesmo. E eu vou escolher pelo menos uma pessoa para eu observar o tipo de conversa que ela está tendo comigo e tentar sintonizar com ela. Marden, eu posso pegar uma pessoa e fazer tudo ao mesmo tempo? Pode, mas é muito mais difícil, né? Se você nunca fez isso aqui, se você está descobrindo isso que eu estou falando hoje, minha dica, faça com pessoas diferentes ao longo do dia, que vai ser mais fácil você isolar o efeito. Agora, na hora que você tiver mais ou menos treinado, e eu recomendo que vocês treinem, né? Aí você vai poder chegar, entrar com rapport, puxar para crenças e valores, deixar a pessoa falar livremente, se colocar na posição dela, monitorar o tipo de conversa que ela está tendo, aí você vai fazer isso automaticamente. Mas amanhã, se tiver que fazer com 5 pessoas diferentes, faça. O importante é você testar isso aí. E depois eu quero saber quem fez, né? E não vão dizer para os outros que eles são cobaias do desafio, não, viu? Não vão falar para as pessoas que eles são cobaias do desafio, não. Deixa a pessoa sem saber, né? Ver se ela descobre. E, na verdade, ela não vai descobrir.
A Luana colocou aí que para ela o mais difícil é o rapó. Luana, eu acho, e talvez as pessoas que estão aqui possam até opinar, né? Não sei se todo mundo concorda. Mas eu acho que isso varia de pessoa para pessoa, tá? Algumas pessoas têm facilidade muito grande de se conectar com as outras. Elas já têm uma memória que é uma memória muito associativa. Qualquer coisa que o Gilberto fala, eu já li com alguma coisa que eu fiz, que eu fui, não sei o que, é muito automático para alguém. E às vezes a empatia é um pouco mais difícil. Isso varia de pessoa para pessoa. O que eu posso te dizer é o seguinte: de todas essas coisas aqui, todas essas, eu acho que a única que eu fazia com mais ou menos facilidade era a de deixar a pessoa falar muito e eu falar pouco. Isso já é mais da minha personalidade. Todas as outras coisas eu tive que treinar. E aí eu garanto para você, todas essas 5 habilidades são treináveis. Com certeza. Eu treino há muito tempo, todas eu melhoro, e tem muito que melhorar, claro, né? Não fica perfeito, mas você pode treinar e você vai ter mais facilidade que umas que com outras, mas aos poucos você treinando, todo dia treina uma, treina com várias pessoas, vai treinando ali numa conversazinha besta, mas você vai pegando o jeito, daqui a pouco você está conversando com a pessoa, e isso aqui vai vir tipo uma cascata na tua cabeça, e você vai ficar fazendo tudo ao mesmo tempo. Estava aqui pensando, não podem ser entre pessoas desse grupo, senão vão ser 2 pessoas inclinadas a ouvir, né? Sou o seu oposto, meu marido fica impressionado, fala com os amigos de infância durante 3 horas. Pois é, então assim, às vezes, se você é uma pessoa que já gosta de falar muito, né, como a Ivone colocou aí, você já vai ter mais dificuldade de deixar os outros falar. Então isso vai depender de cada caso, né? Vai depender de cada caso, né? Mas de qualquer maneira, né, todas essas habilidades que eu estou falando aqui são treináveis. Vocês entenderam como é que é o exercício de amanhã? Antes que eu avance, tem algum desses exercícios que vocês não entenderam o que é para tentar fazer? Ah, Marden, tem uma das 5 coisas que tu falou que eu não entendi bem. Repete. Ou vocês entenderam todas? Eu quero ver todo mundo amanhã, viu? Tentando aí os exercícios de conexão, persuasão, comunicação efetiva, para depois de noite me contar como é que foi. Beleza, vamos em frente aqui, que eu já estou caminhando aqui para os meus finalmente, para não estourar muito nosso horário. Tem um insight que eu quero fazer com vocês, que ele é muito importante para vocês entenderem, né, as outras pessoas e destravarem uma série de problemas. Cara, existe uma quantidade imensa de problemas que você tem de relacionamento ou de comunicação porque você é uma pessoa intolerante. Tá? Presta atenção nisso que eu vou falar aqui. Não, Marda, eu não sou intolerante, não. Você é médio, né? Normalmente, quando é que a pessoa acha que a pessoa se considera tolerante, né? E alguns aqui que já fizeram minha disciplina de democracia no mestrado já me ouviram explicar isso. Normalmente a pessoa se considera tolerante, né? Porque ela diz assim, não, fulano de tal tá errado, né? Mas a vida é dele, então ele que se lasque. A tua tolerância é essa, dizer que se o cara quiser se lascar, desde que não te atinja, tudo bem. Isso aí é o que um filósofo chamado Dennis Rosenfeld vai chamar de tolerância fraca, né? Eu quero que você passe a exercitar agora, né? E não vai ter o treino de amanhã, mas eu quero que você comece a pensar na sua cabeça sobre o conceito de tolerância forte. O que é tolerância forte? É você aprender a viver num mundo onde não dá para saber o que é certo e o que é errado. Em muitas coisas. Muitas coisas. Tá? Muitas coisas. Vou te dar um exemplo, né? Eu tenho uma organização financeira que eu tento todo mês juntar dinheiro para investir. Até falei para vocês que era meu objetivo esse ano, conseguir todo mês fazer isso. Eu conheço gente que tem como filosofia de vida não juntar nada. A pessoa ganha bem, o marido ganha bem e eles vivem, não devem nada a ninguém, mas gastam todo o dinheiro se divertindo. E eu conheço gente que faz o contrário, não gasta nada, né? Se puder, vai comer na sua casa de favor para economizar o almoço e junta todo o dinheiro. Quem está certo e quem está errado? A tolerância fraca vai dizer o seguinte: eles estão errados, mas o dinheiro é deles, problema deles, não quero nem saber. Eu me exercito para ter uma tolerância forte. Quer dizer o seguinte, cara, eu não sei.
Eu não sei quem está certo e quem está errado. Imagina se esse casal, né, que está gastando o dinheiro todo que eu conheço, viver muito tempo. Não vão ter nenhuma reserva. Mas pode acontecer de eles morrerem jovens e gastar o dinheiro e aproveitar. E aí? Os caras fazem 3, 4 viagens internacionais por ano. Não tem como saber. O cara que é pão duro pode estar com um monte de dinheiro junto, né? E ser um milionáriozão, o tio Patinhas da terceira idade, né? Ou o cara pode morrer atropelado amanhã. E o dinheiro dele ficou para os outros, não adiantou de nada, o cara não viveu. Como eu vou saber quem está certo e quem está errado? Não sei. Eu tenho que me treinar para aprender a viver num mundo onde as pessoas fazem opções diferentes da minha, opções de vida diferentes da minha, e essas opções são válidas. Tá? Então presta atenção. Eu não quero que vocês sejam absolutistas, só tem certo e errado. Eu não quero que vocês sejam relativistas. Então pronto, vale tudo, caos. Não, não é assim. Eu quero que vocês sejam pluralistas. Existem opções erradas. Por exemplo, Madre, todo mês eu ganho 5 mil e gasto 7. Todo mês. Vou passar o resto da minha vida assim. Vai dar certo? Não, vai dar errado. Isso é errado. Claro que vai dar errado. Com certeza você vai ter um problema. Independente se você morrer jovem, velho, não tem, você vai ter um problema. Tá errado. Agora, existe mais de uma opção válida. Na hora que você entende, na hora que você tem maturidade para viver num mundo onde você não pode julgar a opção das pessoas, muita coisa das suas relações destravam. Porque você para de chegar para as pessoas dizendo assim: olha, eu tô certo, você tá errado, você é idiota. E normalmente eu não me importo que você seja idiota, não. Mas agora, como seu caminho cruzou o meu, eu preciso te convencer aqui a não fazer a idiotice. E claro, você não fala desse jeito, mas é isso que é o pressuposto do seu argumento e da sua postura. Então, treinem em vocês o conceito de tolerância forte. Eu preciso ter maturidade para viver num mundo onde a minha resposta não é a única resposta correta. Ou raramente é a única resposta correta. Podem existir algumas situações, mas são raras. Ah, é melhor fumar ou não fumar? Resposta, não sei. Eu não fumo. É uma opção para mim. Mas o cara que fuma está errado? Eu vou saber. Não tenho como saber. Eu posso não querer que o cara sopre o cigarro na minha cara. Mas eu não tenho como saber se ele está certo ou está errado. Aquele cara pode fumar e nunca ficar doente. Ele pode fumar e o prazer valer a pena para ele. Não tem como eu saber isso? Você tem que se treinar para viver num mundo, certo? Onde nós temos crenças, e não tem jeito, viu, Luana? Isso aí. Mas você convive com a crença dos outros também. Então, se você destravar isso aí, você vai ver que muita coisa destrava na sua vida também. Né? E aí, efetivamente, caminhando para o nosso final, né? Quero indicar o livro de hoje, né? A dica de livro de hoje é um livro chamado Supercomunicadores, tá? Esse é mais um livro que a gente vai ver no Clube do Livro também, né? Para quem já está participando. Sei lá qual vai ser o mês, mas está lá no cronograma em algum lugar. E os supercomunicadores, pessoal, ele tem vários insights. Ele começa mostrando que existem pessoas que, quando elas entram num lugar, as conversas parecem que começam a fluir. Então, vamos investigar o que essas pessoas estão fazendo para dar certo. E o livro tem muitas, dezenas de dicas práticas de comunicação. É um livro muito interessante. Então, se você estiver no Clube do Livro, a gente já vai falar disso aí. Se você não está no Clube do Livro, não tem problema. Compre o Super Comunicadores por fora, que vai ajudar você a ter uma comunicação eficiente, vai ajudar você a se comunicar melhor com as pessoas, vai fazer muita diferença na sua vida. E aí, para fechar, eu queria dizer o seguinte, né? Que nós, ontem, falamos sobre mentalidade vencedora, como ter foco e disciplina para atingir seus objetivos. Hoje, a gente conversou sobre como mudar um pouquinho o mundo para esse ambiente, para as pessoas serem mais colaborativas com você. Mas vocês sabem disso. Tem pessoas que são muito desenvolvidas, que elas são muito cultas,
que elas são boas de relacionamento e elas nunca conquistam o sonhado sucesso profissional delas. Por que será que isso acontece? É isso que a gente vai falar amanhã. Amanhã, no dia 3 do desafio, a gente vai explorar como chegar no sucesso profissional. Quais são as chaves do sucesso profissional? Vou tentar trazer para vocês aqui alguns insights e a gente vai construir exercícios práticos para que vocês possam usar aí na vida de vocês ideias para que o sucesso de vocês seja acelerado, para que vocês se coloquem também no caminho do sucesso, além de melhorar o seu desenvolvimento, além de melhorar seus relacionamentos. Ok? Dúvidas? Alguém? Bom, se ninguém tem dúvidas, eu queria agradecer a todo mundo que participou ao vivo. Se você está me assistindo depois, obrigado também pela atenção. Se vocês forem postar lá no Instagram, viu, pessoal? Marquem o projeto Regra do Jogo, marquem meu perfil pessoal que a gente compartilha para vocês. Gisele, vou pedir para o pessoal te mandar mensagem falando do Clube do Livro, tá certo? Mandando o link, mandando também o desconto, tá certo? Martoni, obrigado pela presença. Eu vi que você entrou um pouquinho depois, espero que tenha atingido. Daniela, a questão da aula gravada. A gente vai fazer todos essa semana. Vamos colocar na plataforma, já responde o Martoni também. Vamos colocar na plataforma, tá certo? E a partir de segunda-feira a gente libera lá no grupo tudo. Então, essa semana a gente faz o desafio, participem ao vivo. A partir de segunda-feira a gente libera tudo gravado, tudo direitinho. Ainda tem vaga no Clube do Livro, Luana. Vou pedir para mandar mensagem aí para você, tá certo? Também o pessoal do suporte entrar em contato. Inclusive dando o desconto que a gente colocou lá no grupo. Pessoal, obrigado. Boa noite a todos. Façam o exercício, viu? Que esse vai ser interessante amanhã. Depois eu quero saber como foi com vocês, tentando aí entrar na mente das pessoas, beleza? Valeu, pessoal. Até amanhã. Eu vejo vocês no dia 3 do Desafio 5D. Tchau.